Fala pessoal, beleza? Sou o Bruno Reis do canal Viagens Looping. A gente está aqui mais uma vez falando de visto americano, né? E visto aprovado, dando aquelas dicas de sempre. E a gente trouxe aqui o Fernando, né? O Fernando Holanda. O Fernando, ele teve um visto negado, tá? Procurou nossa agência e o visto foi aprovado, tá? Então vamos conversar com ele aqui, vamos trocar uma ideia aqui para entender o que aconteceu. Isso pode te ajudar aí, você que está querendo aplicar, ou você que já aplicou e foi negado, enfim. A ideia é que esse vídeo aqui possa ajudar mais e mais pessoas. Só deixa um like aqui no nosso vídeo, tá? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, é muito fácil, só apertar o botãozinho aqui embaixo. Beleza? Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado. Sei que você está aí nas vésperas de um compromisso aí, abrir um tempinho aí pra gente, aí te agradeço mais uma vez, tá? Cara, como é que foi aí? Vamos do início. Vamos do início. O teu visto foi negado. Qual a data, Fernando? A primeira? Bruno, a gente foi negado, acho que em mês 6. Mês 6. No Rio de Janeiro. 2022. E aí, 2022. lá, como é que aconteceu lá a entrevista? O que você achou que foi ruim lá? A gente tinha planejado fazer uma viagem de família, éramos em 5. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado passaram, eu e minha mulher, a gente foi negado. Então vocês estavam em grupo. Isso aí é muito bom, tá? Tem gente que acha que ir em grupo significa que vai aprovar todo mundo. Fernando tá aí de prova. Ir em grupo não significa aprovar todo mundo. Então pode acontecer de um grupo ser aprovado e o outro grupo não ser, né, Fernando? A gente estava em grupo, mas fomos em dia separado. Eu fui junto com a minha mulher, minha mãe foi com a minha irmã e meu cunhado foi sozinho. Foi o primeiro aí, inclusive. E aí, o nosso foi o último e fomos negados. Entendi. No último dia, só faltava a gente. Não, isso teoricamente acaba com a viagem, né? Até então a viagem estava suspensa. Estava suspensa. Foi suspensa. Né? Aí foi então que eu entrei em contato contigo, inclusive no mesmo dia. E foi o principal, que é o serviço que tu fez de antecipação, conseguindo as antecipações do visto pra gente, que foi da entrevista, que foi algo assim, nunca imaginei que fosse dar certo, mas deu certo em cima da hora. Que bom. Então foi muito rápido, né? Do mês 6 pra cá, agora pra outubro. E aí voltamos aos planos da viagem. Agora deu certo. Eu me lembro o seguinte, eu demorei um pouco a entender porque a história envolvia muitas pessoas, né? Quando é família, a gente precisa entender o objetivo da família, o que cada um quer fazer, o que não vai fazer e tal. E eu me lembro que, assim, pro pessoal entender, quando a gente pega um caso que foi negado, a gente precisa entender, né, de fato. Primeiro, tenta detectar o problema, isso é um ponto, né? Porque se foi negado, aconteceu alguma coisa, na maioria das vezes. Não vamos aqui contar com o fato de, o agente consular não foi com a minha cara. Não vou contar com esse fato não, tá? Porque isso é muito raro. Eles são bem profissionais. Mas, e aí eu me lembro que nós conversamos e uma das coisas que eu percebi foi que a tua parte de salário você deixou em aberto, né, Fernando? Foi. A gente só colocou as empresas lá, mas como a gente não tem um salário fixo, varia mês a mês conforme as vendas, né? Então a gente não especificou direitinho o salário lá na hora do preenchimento do DS, né? Certo. E assim, para quem não sabe, tá? O Fernando é empresário e eu me lembro que ele falou comigo, não, tem uma pizzaria. Eu falei, Fernando, você não tem uma pizzaria. Você tem 50 funcionários. É uma diferença enorme para quem tem pizzaria. Porque existem pizzarias e pizzaria. Tem um cara aqui no meu prédio que vende pizza e ele faz na cozinha dele. Então olha a diferença para um cara que tem uma pizzaria e tem franquias e etc. Tá? Então assim, eu acho que faltou ser mais incisivo, né? E aí a gente corrigiu o documento sobre tudo essa parte do salário, porque entenda, você tem duas chances para falar para o consulado americano sobre dinheiro. Uma é no DS-160, que você deixou em aberto. E a outra é a que mais tem risco, que é na entrevista. Que às vezes não dá tempo, porque a entrevista só tem 3 minutos. Foi o que aconteceu, ela não deu espaço pra gente
comentar como eram as empresas, faturamento, de que forma. Ela só perguntou o que eu fazia, com o que eu trabalhava, e foi então que eu disse que eu tinha uma pizzaria. E em relação dessas duas entrevistas, pelo que eu entendi, cada palavra que você fala lá, você tem que pensar antes de dizer, porque uma palavra errada pode... Uma coisa colocada errada coloca tudo em risco. Olá, minha tudo mulher, bem? que foi aprovada também agora. Mais uma aprovada aí, parabéns. Agora eu vou pra Disney. É isso O aí. marido não queria ir pra Disney, agora ele vai nem que ele não queira. A gente tá indo também agora. Amanhã a gente tá indo. Sério? Aham. Nossa, Acompanha a gente lá que vai ter bastante coisa legal, vai ter bastante conteúdo bom. tá bom. E aí, eu me lembro assim, eu comentei com a minha equipe, eu falei, cara, esse cliente, se chega aqui, é aquele cliente que a gente quer pegar, por quê? Porque a gente sabe que é a aprovação certa. Não existe perfil melhor. Empresário, com uma renda boa, né, um objetivo certo, tem vínculos no Brasil. Então, assim, eu fiquei de cara realmente quando você falou que foi reprovado. Mas aí foi aquilo, né? A gente conseguiu corrigir. Eu me lembro que uma das principais coisas foi a parte do salário, né? E o treinamento. Que você achou do treinamento, Fernando? Foi o que eu tinha acabado de falar. Cada palavra que você vai pensar, você tem que pensar antes de falar pro cônsul, porque eles ficam de olho em tudo, eles prestam atenção em tudo. E qualquer vacilo que você der, os caras te cortam. Então, o treinamento, a forma que vocês passaram para mim, que eu tinha que me apresentar, foi, eu acho que o que fez a mudança agora para a gente ser aprovado, né? Legal, legal. Você tem que se vender lá. Exato. É o teu momento. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou até fazer uma camisa com essa frase. São 3 minutos para ganhar um documento de 10 anos. Né? É muito rápido. É muito rápido. Só que a primeira entrevista, acho que não foi 3 minutos, foi muito rápido. Ela, assim, perguntou, respondiu, não pediu nada. E agora, nessa segunda, eu falei até algumas coisas se ele perguntar, para complementar. E no final, ele cobrou tudo. Pediu documentação, tinha que comprovar tudo que foi falado. Mas eu me vendi. Ele só queria saber se eu estava vendendo da forma correta, que ele pediu toda a documentação, né? Agora, eles perguntaram sobre os seus parentes que já estavam aprovados? Não, ele perguntou se eu tinha parente nos Estados Unidos, que é a situação que eu tenho um tio lá, mas não tenho contato, mas tenho... Ele tem green card, já tem filho, neto, tudo nos Estados Unidos. Sim. E eles perguntaram sobre a minha primeira entrevista, porque lá eu falei que tinha uma pizzaria, agora eu falei que eu era empresário, perguntou, e a pizzaria? Pois é. Eu tenho umas 3 pizzarias, então perguntou para onde eu iria, porque da outra vez eu falei que ia para uma outra cidade e agora a gente mudou para Orlando, perguntou por que a gente não iria mais para lá, foi quando falei que foi um preenchimento no erro, expliquei, foi quando eu expliquei a situação, que a gente ia fazer uma viagem em família, que minha mãe, minha irmã, meu cunhado foram aprovados, mas que a gente mudou agora e eu queria fazer uma viagem de casal com a minha mulher. Agora, eu sinceramente acho que tu pegou um agente consular num bom dia. Porque ele te escutou. Né? Escutou. Ele te escutou. Porque o que acontece? É aquilo que eu tava falando, né? Você tem 2 momentos para falar de si. No DS e na entrevista. Só que numa entrevista de 3 minutos. Se você pega um agente consular que tá aborrecido, cansado de ouvir historinha, meu irmão, ele não vai te escutar. Eu acho que eu passei uns 8 a 10 minutos com ele, viu? Foi com certeza tempo. Quem veio depois de você deve ter sido 40 segundos para compensar. Para manter a média. Capaz de ainda ter sido negado. O da Jéssica também foi bem demorado, viu? O meu demorou também. Ela me fez muita pergunta e ela ainda levantou quando ela falou assim. Eu falei para ela que meu marido tinha sido aprovado um dia antes, né? Aí ela falou assim, aqui? Aí eu, sim, aqui ontem. Aí ela levantou com meu passaporte na mão e foi lá pra dentro e demorou, tipo assim, uns 4, 5 minutos lá. Foram os piores 4, 5 minutos da sua vida, né, Jéssica? Ela demorou muito, muito mesmo. Não é exagero. Aí eu fiquei lá assim, do jeito que eu tava, eu fiquei quietinha, né? Parada, olhando fixo assim pra ela quando ela voltou. Aí quando ela chegou, aí eu já percebi assim que ela vinha mais... Agora eu acho que eu passei, porque ela já foi colocando meu passaporte assim de lado. E aí ela só me fez uma última pergunta, que perguntou se a gente tinha filho e se a gente tinha casa própria. Aí depois ela falou que eu tinha passado. Pô, que bom.
Agora, uma coisa que eu sempre falo, né? Os clientes me perguntam, eu sempre falo, olha, é coisa raríssima. Eu acho que em 3 anos de empresa, a gente está indo pro 4º ano agora, no ano que vem, no início do ano que vem, aconteceu, que é o agente consular pedir de fato o documento, o papel. Pediu. Aconteceu com vocês? Pediu tudo. Pediu tudo. Pediu os documentos de comprovação da empresa, os documentos de vínculo do funcionário, e eu fui entregando o papel até ele falar que não queria mais. Até que eu falei, tem o documento da casa aqui também, aí quando eu falei do documento da casa, não, da casa não precisa. Ele pegou todos os documentos da empresa, passou uns 2 minutinhos olhando os documentos da empresa. E isso é muito importante, é bom ficar, né? Porque eu falo o seguinte, é melhor você levar uma mala de documentos e não te pedirem, do que você não levar e te pedirem e você não ter, né? E às vezes a pessoa fica com preguiça, pô, mas tem mesmo que levar isso tudo? Tem, mas não vão me pedir, eu sei, pode ser que não peça. Mas imagina se te pedem, Fernando, e você não levasse. Teu Não visto pediu, estava negado. e pediu a declaração do imposto de renda também. Entendi. Pediu também. Então, assim, a tua segunda aplicação foi exatamente o que a gente fala, né? Corrija o erro da primeira, que a segunda não tem por que negar. Né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu com vocês. Eu fiquei muito feliz, a equipe toda ficou feliz, né? Porque quando acontece esses casos assim, que a gente tem certeza de aprovação, cara, a gente gosta do que a gente faz, né? Então, a gente ficou muito feliz internamente. Tanto por vocês quanto pelo nosso trabalho também. E eu acho que a entrevista, aquela pré-entrevista que a gente faz, né, a preparação para a entrevista, eu acho que ajudou, né? Porque ela te diz mais ou menos o que vai acontecer, né? O que vão pedir, o que não vão pedir. E eu queria que você falasse um pouco aí, isso você acha que fez diferença, Fernando? Aquele treinamento? Assim, a gente foi totalmente cru para a primeira entrevista, apesar de ter dado certo para minha mãe e para minha irmã, mas o meu deu errado. Então, fazer a contratação do serviço de vocês foi fundamental, porque você já sabe de que forma que eles fazem a entrevista, de que forma você tem que se apresentar, e vocês ensinam muito bem de que forma a gente tem que se comportar lá para poder dar certo a situação. E o treinamento que é passado para a gente, de que forma responder também ajuda bastante, né? Então, quanto mais preparado você for para o dia da entrevista, melhor é. Então, pegar uma equipe, pegar um grupo igual vocês, que passa esse treinamento para a gente, dá uma força, ajuda bastante, viu? Para poder dar certo. Pô, legal, Fernando. Agora é o seguinte, né? Visto na mão, é pensar no que vão fazer, né? Se vai ser Orlando mesmo. Eu indico Orlando. Eu sou suspeito, tá? Porque eu acho que é a 6ª ou 7ª vez que a gente tá indo pra Orlando. Porque é uma cidade que não para de aparecer coisas boas pra gente se divertir, né? E tirar férias e tal. Mas assim, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais o tempinho que você disponibilizou aí pra falar comigo, tá? Quero dar os parabéns pra vocês pelo visto, pela persistência, pela organização, porque tem gente que acha que é só a nossa parte, não é. É uma via de mão dupla. Não adianta a gente falar tudo que vocês têm que fazer e vocês forem desorganizados. Aí vai tudo por água abaixo. Mas que bom que deu tudo certo. Quando eu for na sua cidade, vou querer comer uma pizza lá, isso é fato, vou te procurar, tá? E é isso, cara, só posso dizer agora boa viagem. Beleza, Brunão. Obrigado, Obrigada. viu? Obrigado pelo suporte, obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente. Deu certo. O importante é que dê certo, viu? Valeu, Fernando. Indica a gente aí para quem você estiver conhecendo a mesma situação, que a gente tá aqui para resolver. Tá? É isso aí. E pode contratar o Viagens Loops aí, que o pessoal faz um serviço legal, faz de tudo para poder dar certo a aprovação de vocês. É isso viu? aí. Obrigado, Fernando. Você que tá vendo o vídeo aí, ó, deixa um like aqui. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E se tá a fim de fazer o visto, se foi negado, procura a gente, vamos conversar. A gente tá aqui para te ajudar. Valeu? Muito obrigado. São os melhores, sem dúvida. Obrigado, gente. Valeu, Fernando. Boa viagem para vocês. Beijo grande. Valeu. Tchau. Tchau. Até a próxima.